gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Mais um vídeo aqui no nosso canal É Tempo de Geografia. E hoje nós vamos falar sobre a questão dos refugiados. Claro, aplicando isso no contexto de conflito entre Rússia e Ucrânia, vamos dar foco nos refugiados. O que são os refugiados? Quem classifica como refugiado? Sabe, o que se tem, o que não se tem para que uma pessoa se considere refugiada ou não, e aplicando isso no contexto do conflito, o que tem acontecido, né, com a galera que precisa fugir da Ucrânia devido a todo o contexto que está acontecendo lá, né? A Acnur, que é o órgão da ONU responsável pela questão dos refugiados, já coloca que os refugiados no conflito entre Rússia e Ucrânia estabelecem uma crise maior do que os refugiados no conflito na guerra da Síria. É um assunto de extrema importância, é um assunto de extrema realidade que precisamos entender, que precisamos debater sobre. E você que vai fazer Enem esse ano, é um assunto que tem tudo para cair na prova. Beleza, gente? Então, vem comigo, me acompanha, porque é tempo de geografia. Vem, gente! Bom, gente, entender o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia é fundamental nos dias de hoje, mas é preciso entender também para além do conflito, é preciso a gente entender as consequências que a população daquele país sofre, daquele país, Ucrânia, sofre. E uma das consequências desse conflito é o aumento na questão dos refugiados no mundo. Hoje a crise de refugiados é um dos problemas que a ONU enfrenta, e a própria ONU coloca que esse problema é em escala mundial, é uma crise mundial e que precisa da atenção de todos os países, beleza? Então a gente agora vai entender o que são refugiados, como que isso se aplica lá no conflito e tal, e de um modo geral, né, como que o Brasil está recebendo esses refugiados lá do conflito aqui, beleza, gente? Bom, a gente entender o que é refugiado, a gente precisa partir para a lei, né? Qual a lei que fala de refugiados? No Brasil, a lei que fala, né, a lei que destrincha, que dá os detalhes da questão de refugiados, é a lei de número 9.474 de 1997. Essa lei, como diz aqui, define mecanismos para a implementação do Estatuto de Refugiados de 1951 e determina outras providências. Ou seja, essa lei 9.474 de 97, ela vai dizer pra gente o que são os refugiados, quem são os refugiados, o que caracteriza um refugiado. O artigo 1º da lei diz assim: será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, encontra-se fora de seu país de nacionalidade, ou seja, né, do seu país de origem, e não possa ou não queira recolher-se à proteção de tal país. Segundo, não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes teve sua residência habitual, não possa ou não queira regressar a ele, em função das circunstâncias descritas no inciso anterior. E terceiro inciso terceiro, devido à grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Ou seja, galera, o conceito de refugiados, ele traz alguns motivos, né? Ele vai ali, a gente interpretando a questão de perseguições políticas, perseguições religiosas, podemos incluir aqui como motivo questões climáticas e, claro, questões de guerra, que é o que a gente está vendo aí na atualidade, né? E isso não é algo novo, né? Desde, vamos dizer assim, sempre, a gente tem crise de refugiados no mundo, mas é claro que com o avanço, com o aumento do número de conflitos, essa crise de refugiados ela vai cada vez mais se aprofundando. Segundo a Acnur, que é a Agência Internacional da ONU para Refugiados, o refugiado, eles devem usufruir de pelo menos os mesmos direitos e da mesma assistência básica de qualquer outro estrangeiro residindo legalmente no país, incluindo, gente, liberdade de expressão,
movimento, proteção contra qualquer tipo de violência. Além disso, o refugiado ele também tem direito à assistência médica, ele tem direito a trabalhar, tem direito a estudar, tá certo? Então, e outra, nenhuma criança refugiada, ela deve ser privada do direito a estudar, né? Do direito à escolaridade, tá certo? Isso é algo extremamente importante. E quando a gente traz isso na questão do conflito entre Rússia e Ucrânia, os países da União Europeia, eles estão formando medidas ali para atender a população refugiada, né? Essa população está saindo da Ucrânia. E é importante destacar, grande parte dessa população, dessa galera dos refugiados, é uma população de crianças. E criança precisa de escola. Então, uma das medidas da União Europeia, dos países que compõem a União Europeia, que estão ali com as suas portas abertas, né, com suas fronteiras abertas para os refugiados, é exatamente a questão da escolaridade. No conflito entre Rússia e Ucrânia, 4,5 milhões de pessoas são consideradas refugiadas, ou seja, a gente tem um número gigantesco. E levando em consideração que a população ucraniana é de mais ou menos 44 milhões de pessoas, a gente tem 4,5 milhões de pessoas refugiadas, ou seja, pessoas fugindo do seu país de origem, fugindo da Ucrânia. Isso representa aí 10% da população, né? Pouco mais de 10%. Então, isso é um problema seríssimo para a Ucrânia, mas também para os países do entorno, que precisam de maneira emergencial promover políticas de inclusão para esses refugiados. E é importante a gente colocar também, e quando a gente fala de refugiados, a gente não está falando de um pessoal que sai com seus documentos, que sai com sua mala, com dinheiro, não é isso não. Muitas vezes os refugiados, eles saem do seu país de origem só com a roupa do corpo. Não saem sem documentos, saem sem um centavo, um dinheiro que seja. Então, as políticas de inclusão, não é apenas inserção, mas as políticas de inclusão dos refugiados em outros países são políticas que precisam ser muito bem traçadas, muito bem definidas, para que não se deixe de atender os direitos básicos dessa população que já está saindo de um contexto conflituoso. Quando o país que recebe um refugiado, ele não tem condições, ou em certas circunstâncias, né, quando não se tem recursos governamentais, o site da Acnur, ele diz assim: quando não há recursos governamentais disponíveis para atender demandas imediatas, organizações como a própria Acnur, elas prestam assistência. Essa assistência significa subsídio financeiro, apoio alimentar, abrigo, instruções básicas, infraestrutura básica para essa população refugiada. E também os refugiados, quando chegam em um país, eles são obrigados, né? Claro, eles têm as suas responsabilidades, as suas obrigações, né? E dentre essas responsabilidades e obrigações, respeitar aí as leis do país que os abriga. Com relação, gente, ao conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente tem que mais ou menos 4,5 milhões de pessoas conseguiram fugir do país. Entretanto, dentro do próprio país, a gente tem uma situação de mais de 6 milhões de pessoas que estão desalojadas, né? Dentro ali de um contexto, né, devastado pela guerra, a gente tem duas realidades. Uma realidade da galera que está saindo do país, que está conseguindo sair, e uma realidade das pessoas que infelizmente não estão conseguindo sair. Muitas pessoas estão abrigadas em porões, em áreas de subsolo, em áreas de hospital e tal, buscando algum tipo de refúgio, algum tipo de abrigo dentro desse emaranhado, da situação toda de guerra que está ocorrendo ali naquele país. E os países do entorno, os países que mais estão recebendo refugiados vai aparecer aqui do ladinho para vocês: Polônia, Hungria, Moldávia, Eslováquia e Romênia. Dentro desses países, a Polônia é o que mais está recebendo refugiados. Mais de 2 milhões de refugiados foram para a Polônia. E é interessante dizer, gente, também, que não é um negócio perto. Da Ucrânia para a Polônia, pegando mais nas áreas do leste ucraniano, né, lá na província de Donbass, onde a gente tem os conflitos cada vez sendo mais intensificados,
e aonde também a gente tem um grande número de refugiados ali, pessoas buscando sair, ali daquela área até a Polônia são mais de 20 horas de carro, né? Viagem, digo, por rodovias. Então, para sair do país já é uma luta, né? Já é um custo para conseguir sair do país. E aí a gente precisa também levar em consideração a questão de rodovias fechadas, a falta de insumos para a população durante esse trajeto. Então, as dificuldades que a população enfrenta, aquela população que busca sair dali, a dificuldade que essa galera enfrenta só para sair, já é um caos, né? E ainda tem as dificuldades dos refugiados quando chegam em algum país. Tem a questão da dificuldade da língua, né, do idioma, em muitos casos. Tem a dificuldade da própria inserção social, mesmo sendo uma obrigação dos países que abrigam, né, dos governos que abrigam. Ainda assim existe uma grande dificuldade dessa população ser inserida, né, ser incluída ali naqueles contextos. A própria questão de documentação, muitas pessoas saem sem documento e chegam nesses países. Não é de imediato que consegue as suas documentações. Então tem uma série de dificuldades que os refugiados eles enfrentam, tanto para sair do seu país de origem, como também quando chegam no país de destino. Em uma matéria no site da BBC, que vou deixar as fontes aqui na descrição do vídeo, em uma matéria fizeram uma entrevista, nessa matéria mostra isso, que fizeram uma entrevista com 2.000 pessoas desalojadas lá na Ucrânia. Dentre essa população que foi entrevistada, diz o seguinte: quase 30% dessa população, né, desses 2.000 que foram entrevistados, tinham saído de Kiev. Mais de 36% fugiram do leste ucraniano, mais uma vez, né, que é a província de Donbass, que são as áreas aí que são mais bombardeadas pela Rússia, eu ia falar pela Ucrânia, pela Rússia, e 20% se retiraram do norte do país. Aproximadamente, desse total, né, 40% estavam no oeste da Ucrânia e menos de 3% em Kiev. Cerca de 5% deixaram suas casas, se antecipando à invasão. Boa parte, né, fugiu no início da guerra, quando o conflito chegou na sua região. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela estima, né, ela coloca que mais da metade das pessoas desalojadas internamente, ou seja, mais da metade da galera que perdeu suas casas, enfim, que está ocupando áreas alternativas, por assim dizer, mais da metade dessa população é a população de mulheres, crianças, mulheres grávidas, vulneráveis, vítimas de violência. Então é uma população que vive ali no contexto ucraniano, vive ali na Ucrânia, entretanto é uma população extremamente vulnerável, que busca alguma forma de sair do seu país de origem, né? Segundo notícia do governo federal, né, que saiu no dia 11 de abril, ontem, esse vídeo está sendo gravado dia 12 de abril, o Brasil ele já concedeu 74 vistos e 27 autorizações de residência humanitária a ucranianos. Isso no período entre 3 e 31 de março. A concessão, né, de vistos e autorizações de residência humanitária no Brasil ela foi facilitada com o trabalho em conjunto do Ministério de Relações Exteriores do Brasil e do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Esses dois ministérios trabalharam juntos para facilitar esses vistos e as autorizações de residência aqui no Brasil. E o presidente Jair Bolsonaro, ele falou o seguinte em entrevista: está aberto abre aspas, né? Está aberto via passaporte humanitário a vinda para o Brasil de ucranianos. Serão muito bem-vindos. Até de familiares. Temos grande parte de familiares de ucranianos no Paraná. Eles têm parentes lá. Se quiserem trazer para cá, o caminho está aberto. E o presidente Bolsonaro falou isso no dia 28 de fevereiro. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, a questão de refugiados não é uma questão que precisa ser trabalhada apenas no país de origem desses refugiados ou nos países de entorno, uma vez que é um problema que precisa ser encarado em âmbito mundial. Embora o conflito
que tá rolando entre Rússia e Ucrânia, a maior parte dos refugiados eles vão buscar abrigo nos países do entorno. Isso é uma tendência, claro, em qualquer conflito, né, que os refugiados busquem abrigo nos países mais próximos, principalmente nos fronteiriços. É inegável também falar que existem refugiados que buscam refúgio em outros países para além daqueles limítrofes ao seu, né, ao seu país de origem. Então, é um problema, é uma questão que precisa ser tratada em âmbito mundial, tá? E no Brasil, a gente está tendo essa facilitação com relação à documentação de refugiados, tá certo? E uma vez que o refugiado, em posse já dos documentos, ele está no país já de abrigo, no caso aqui o Brasil, ele precisa ir na Polícia Federal e fazer a solicitação da Carteira de Registro Nacional Migratório, né, no período de 90 dias. E esse documento, ele vai poder pedir residência permanente no Brasil aí no período de 90 dias antes do seu prazo finalizar. Enfim, esse documento, ele vai abrir aí possibilidades para que o refugiado ele tenha acesso aos direitos tal qual qualquer outro cidadão estrangeiro presente aqui no nosso país. Países europeus, né, também, claro, estão, como falei antes, buscando formas, agilizando políticas para a facilitação da entrada de refugiados em seus respectivos países e promovendo, né, políticas para inserção e inclusão dessa população nas suas dinâmicas ali, tá certo? Então a gente tem medidas tomadas pelo Reino Unido, embora que de forma muito tardia, né? Mas isso é resultado aí de uma série de políticas internas, uma série de problemas internos, vamos dizer assim, né? Que a gente pode trabalhar em outro vídeo. Então vários países estão buscando, né, a promoção dessas políticas, como o Reino Unido, a própria Polônia, a Moldávia, ela já pediu, a Polônia e a Moldávia pediram auxílio financeiro para a União Europeia devido ao grande número de refugiados presentes ali naquele país. Alemanha, enfim, vários outros países estão promovendo políticas para incluir, para atender, melhor dizendo, as necessidades dos refugiados de guerra. Certo, gente? E esse foi o vídeo de hoje falando sobre essa crise de refugiados em decorrência do conflito entre Rússia e Ucrânia. Fiquem ligados nas notícias, fiquem espertos nas atualidades, porque aqui nesse canal, toda semana, tem um vídeo falando sobre atualidades, tá certo, gente? Você que vai prestar o Enem esse ano, fica ligado aqui. Se você não se inscreveu, trata de se inscrever agora nesse canal, tá certo? Já deixa o seu joinha aqui, tá bom? Manda esse vídeo aí pra uma galera que tenho certeza que vai colaborar aí para os estudantes e também para a galera que não vai fazer Enem, mas quer ficar bem informado do que está acontecendo no mundo, ok? Beijão para todo mundo, se cuidem e tchau, tchau. Até semana que vem no nosso próximo vídeo.